Oi, galera! Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Elas e o Pai, né? Seja muito bem-vinda, Mulher Acima da Média, e vocês sabem que todas as terças estamos aqui. Para você que está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir, mas seja muito bem-vindo. Você, Mulher Acima da Média, você, homem segundo o coração de Deus, para você de qualquer idade, né? Mas se você gosta desse conteúdo, assiste, não esquece de curtir, comentar, né, para o YouTube entender que isso aqui é um conteúdo relevante e principalmente de compartilhar. Lembra que estamos na nossa jornada, né, de crescer esse canal, então lembra de tudo isso e não esquece de orar, né? Hoje, você sabe que eu não sou muito de enrolar, hoje nós temos um convidado muito especial, Pedro Sombra, marido da minha amiga Neuliane. Seja muito bem-vindo, Pedro! Obrigado, Fabi. Que honra estar participando aqui do Elas e o Pai, né? Olha só. Você que já é nosso fã de carteirinha, né? Fã de carteirinha. Minha mãe é mais fã do que eu, que ela não perde um. Sua esposa também, já foi também. Até palestrante aqui com a gente, sempre. Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Fabi. Graças a Deus. Me diz aí, quem é Pedro Sombra? Eu sempre tive curiosidade, de onde vem esse sobrenome Sombra? Um sobrenome assim tão sombrio? Olha, pois é, né? Já fizeram essa pergunta? Já fizeram esse questionário e ninguém sabe quem inventou. Eu acho que veio da Espanha, foi pro Nordeste, e aí a gente veio pra cá, né? Que tinha mais sombra do que lá no Nordeste. Mas ninguém sabe exatamente a origem do sobrenome, né? Pessoal, poxa, que coisa mais sombria, né? Mas onde você não leva sombra nada, só leva luz. Só leva luz. É sombra do Altíssimo, né? Legal, top, gostei. Mas Pedro, quem é o Pedro? Bom, sou Pedro Daniel, eu sou seguidor de Jesus. Sou casado com a Neuliane, né? Linda e maravilhosa. Já esteve aqui conosco. Bombou o podcast dela. Não percam o podcast dela. Campeão de audiência. Campeão de audiência. Eu sou formado em administração, né? Trabalho com negociação internacional e também sou pastor da Nova Igreja Batista de Itacoatiara há 1 ano e 1 semana. Onde fica Itacoatiara? Itacoatiara fica no interior do Amazonas, né? Fica uns 200 quilômetros mais ou menos de Manaus. Vai de estrada, vai de barco, como é que é? Pode ir de barco, demora um pouquinho, ou pode ir de carro, uma viagem bem atribulada, que tem muito buraco. A estrada não é boa? Não, mas já é quiropraxia, né? Que você vai fazendo. Que legal! Nossa, que legal! Pedro, já te conheço há um tempo, né? Foi jovem aqui conosco, né? Muito tempo, graças a Deus. Apesar de você ser bastante jovem ainda. Mas me conta, você veio de... Eu já sei, né? Mas o pessoal precisa saber, né? Sim. Veio de família cristã, já é cristão desde pequenininho. Me conta, o pessoal quer saber um pouco aí da tua história. Tá bom. Eu aceitei Jesus na primeira igreja batista de Eirunepé. Eirunepé é o final do final, é o último município do Amazonas, ali é no meio do mato. Mas você é daqui do Amazonas, não? Eu sou de Manaus, mas eu passei a minha infância lá em Eirunepé. E lá tinha uma igreja, né, uma igreja bem pequenininha, com 25 membros, e foi lá que eu aceitei Jesus. Eu aceitei de 4 para 5 anos. Não tenho essa memória, Fabio. Eu já pedi de Deus, já orei, já perguntei da minha mãe, da minha professora de escola bíblica dominical, do meu pai, e ninguém sabe quando foi. O que eu sei é que com 5 anos eu já tinha 100% de certeza, né? Já tinha entregado minha vida para Jesus. E essa família já era da igreja? E a minha família sempre foi da igreja. Desde que eu nasci, né? A minha mãe foi ateia, né? Se converteu, encontrou Jesus. O meu pai... ele aceitou Jesus adolescente, então assim, eles criaram a gente bem dentro dos caminhos do Senhor, graças a Deus. Então eu tô desde novinho na fé. Aí você cresceu nesse... Então você nunca se desviou ou teve uma fase da vida aí que quis balançar ou não? Fabi, eu queria dizer assim, não, nunca me desviei, nem um pezinho pra fora, mas eu tive, assim... Durante o meu ensino médio, eu tinha muitas amizades de fora da igreja, né? Eu fui criado na igreja, meus amigos eram amigos da igreja, e ali naquele período ali do ensino médio, mais ou menos ali com uns 13, 14, 15 anos, eu fiquei um pouco crente Raimundo, sabe? Um pé na igreja, um pé no mundo. E aí eu fiquei assim, nunca faltei culto, nunca, assim, algumas coisas assim...
Aí eu sempre evitava, falei, não, porque Deus vai me matar. Não era exatamente por amor a Deus, santidade, não. Eu falei, não, Deus vai me matar. Se eu fizer aquilo, então... Era por temor. Era por puro temor, Fabi. Era medo de Deus me matar. Mas eu tive um período que eu balancei, ali 13, 14, 15 anos. E eu lembro que teve uma programação na igreja, né, Oficina do Namoro, quando eu tinha 15 anos. E eu assisti aquela programação e o nosso pastor presidente, que é o pastor Davi, ele estava falando sobre dedicação a Deus e santidade. E sentado naquele banco eu olhei assim, eu falei, eu não tenho nenhuma dessas coisas, eu não tenho dedicação, eu não tenho santidade, na verdade, eu não tenho nada. E aí eu falei para Jesus, eu quero viver minha vida para ti, eu não quero ficar balançando de um lado para o outro, que daqui a pouco onde é que eu vou parar? E ali naquele momento eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso com Jesus de novo e eu, desde lá, estou me mantendo 100% nos caminhos do Senhor. E essa caminhada, como foi? Foi fácil? Você veio para Manaus com quantos anos? Com 5. 5. 5 anos. Aí tu já entrou na igreja que tu está hoje? Como é que foi? Não. Eu entrei na igreja que é mãe da Nova Igreja Batista, que a gente chama hoje de Nova Tabernáculo Batista. Aí eu estudava de segunda a sexta, né? Ela era um colégio e igreja, né? Era um colégio e igreja. Então eu ia para a igreja de segunda a sexta, né? No colégio, aí era assim, Igreja Tabernáculo Batista no domingo. Aí quando era de segunda a sexta eles jogavam um pano em cima, cobria e ficava Centro Educacional Tabernáculo Batista. E o Batista das Américas, né? Então eles cobriam ali, então eu ficava na igreja de segunda, eu ia todo dia. Né? Estudava e escola dominical e programa das crianças, foi bem legal. E depois da tua conversão, né, tu veio para Manaus, estava no colégio e tal, e nesse crescimento aí da tua maturidade, né, tanto como pessoa espiritual, teve um momento assim que tu balançou? Eu tive, Fabi. Eu tive um momento, com 10 anos os meus pais se separaram, e assim, a minha família, para mim, era uma família perfeita, né? Meu pai, ele dava bastante amor, mas ele era parte da disciplina. Minha mãe era muito, muito, muito amor. Então, assim, era uma família bem feliz, e quando meus pais se separaram, eu acho que toda criança, né, que perde, assim, o casamento dos pais, perde o chão também. E foi um período que a minha mãe não queria ir para a igreja, porque ela ia junto do meu pai, então tava estranho, as pessoas olhavam, e aí acabou que a gente começou a faltar um pouquinho ali, faltar um pouquinho aqui, e nessa época, a minha irmã mais velha, aceitou o convite de uma amiga e veio para a igreja que é aqui para a Nova Igreja Batista, né? No tempo a gente tinha outro nome, ficava em outra rua, né? Ficava ali no bairro da Chapada. E aí a minha irmã, eu vou pra lá. E ela começou a ir com uma amiga. Aí a gente tava sem ir, a minha irmã começou a ir. Aí um amigo meu me chamou, olha, lá na minha igreja vai ter uma apresentação. O nome da peça era O Castelo do Rei. Era uma peça baseada naquele livro do Peregrino, né, do John Bunyan. E ele falou, é uma peça legal e tem luta de espada. E eu, de criança ali para adolescente, falei, 10 anos? Eu falei, cara, que legal, vamos lá. Só que esse meu amigo, ele não era lá muito fiel na igreja, né? Ele falou, vamos lá. E ele me chamou uma semana depois que tinha acabado a peça. Aí quando eu cheguei, eu falei, cadê a peça? Aí ele disse... Acabou. Aí eu falei, como assim? Tu me chamou e acabou a peça? Ele falou, mas assim, todo ano tem peça, sempre tem peça, fica aí. Ai, que amigo legal esse. Falei, tá bom. E eu fiquei, até hoje, né? E eu lembro que o que me marcou muito é que quando eu cheguei, no tempo era o programa de adolescente, se chamava Adolegal, né? E eu lembro que eu cheguei e eu coloquei meu pé lá, e várias pessoas me jogaram ali praticamente na parede, assim, falando, cara, qual é o teu nome? Nossa, que legal ter você aqui, não, toma um chocolate. E eu não lembro da mensagem desse dia, eu não lembro quais foram as músicas que tocaram, mas eu lembro do rosto de todo mundo. A sua filha estava lá, inclusive, nessa lista aí, né, a Thaís. Eu lembro, foram umas 5 pessoas ali que me jogaram na parede naquela hora e perguntaram da minha vida. Cara, eu me senti uma celebridade, assim, a pessoa, nossa, que coisa legal! E eu nunca perdi culto. Desde aquele dia eu nunca deixei de ir pra igreja. Falei, gente, queria avisar que eu tô me mudando pra essa igreja aqui. É a minha igreja, é o meu lugar, vem até um chocolate aqui. e foi bem legal, porque... ele não era lá muito fiel na igreja, né? Ele falou, vamos lá. E ele me chamou uma semana depois que tinha acabado a peça. Aí quando eu cheguei, eu falei, cadê a peça? Aí ele disse,
acabou. Aí eu falei, como assim? Tu me chamou e acabou a peça? Ele falou, mas assim, todo ano tem peça, sempre tem peça, fica aí. Ai, que amigo legal esse. Falei, tá bom. E eu fiquei, pô, até hoje, né? E eu lembro que o que me marcou muito é que quando eu cheguei, no tempo era o programa de adolescente, se chamava Do Legal, né? E eu lembro que eu cheguei e eu coloquei meu pé lá e várias pessoas me jogaram ali praticamente na parede, assim, falando, cara, qual é o teu nome? Nossa, que legal ter você aqui, não, toma um chocolate. E eu não lembro da mensagem desse dia, eu não lembro quais foram as músicas que tocaram, mas eu lembro do rosto de todo mundo. A sua filha estava lá, inclusive, nessa lista aí, né, a Thaís. Eu lembro, foram umas 5 pessoas ali que me jogaram na parede naquela hora e perguntaram da minha vida. Cara, eu me senti uma celebridade, assim, a pessoa, nossa, que coisa legal! E eu nunca perdi culto. Desde aquele dia eu nunca deixei de ir pra igreja. Falei, gente, queria avisar que eu tô me mudando pra essa igreja aqui. É a minha igreja, é o meu lugar, vem até um chocolate aqui. e foi bem legal, porque eu tive exemplos ali, né? Porque assim, meu pai... querendo ou não, ele estava um pouco mais distante. A minha mãe estava, assim, superando aquela fase emocional que é difícil, né? Depois do divórcio. Então, eu tive ali na igreja, além dos meus amigos, eu tive os meus líderes, né? As pessoas que eu podia mirar, assim. Eu falei, olha, um exemplo de casamento, né? Olha, um exemplo de família, né? E a minha família também melhorou, né? Depois de muito tempo, minha mãe ficou muito bem, meu pai ficou muito bem. Os dois se casaram depois, né, com outras pessoas na igreja também, ficaram bem. E eu, as minhas irmãs, a minha família, toda a gente na igreja, assim, firme. E foi, assim, um grande divisor de águas na minha vida, porque os meus amigos, as pessoas com quem eu saía, as pessoas com quem eu conversava, as pessoas que iam na minha festa de aniversário, as pessoas que faziam festa de aniversário surpresa para mim, eram todos os meus amigos da igreja. Então realmente foi uma família que eu encontrei ali, né? Então, e sempre foi, isso é uma coisa muito marcante, porque eu sei onde é que a minha vida estaria se eu não tivesse ido para a igreja naquele dia. Então foi bem importante para mim. Que história legal. Olha, eu nem sabia dessa história. Que legal, né? Eu que trabalho com jovens há tantos anos, né? E a gente conversa com os pais. Você, né, que agora está nessa nova fase, né? Às vezes o pai fica assim, meu filho não quer vir para a igreja, meu filho não quer vir para a igreja. Force. Eu digo, force. Entendeu? É fácil. Quando ele chega aqui, que ele vê aquela galera toda, né? E dá que chocolate, que é legal, ele vai gostar, né? Ou então o pai chega, meu filho... eu estava até falando para sua esposa, né? Esse tempo aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fui numa clínica e eu conheci uma pessoa e eu estava falando sobre... Comentando outra pessoa sobre a igreja, ela fala, eu tô com um problema com uma filha adolescente. Ali já foi um gancho. Essa menina, eu só sei que para encurtar a história, né? Essa menina já tá na 3ª semana, está vindo para a igreja com a filha. A filha já ficou encantada. Porque você começa a falar, né? Ela tem um grupo de adolescentes maravilhoso. Aí aconteceu a mesma coisa com você. Como você, entendeu? Ali o pessoal começou. Aí a Líder pegou o telefone, começou a ligar. Mãe, ela ligou para mim. Como você disse, se sentiu uma celebridade. Foi muito legal. Essa é uma das minhas memórias mais felizes na vida, assim. Eu lembro, pra você ter ideia, Fabi, eu lembro a roupa que eu vi nesse dia. Que legal. Porque realmente foi um momento ali que Deus me abraçou, sabe? Assim, que eu falei, olha, pode vir pra cá. E no momento difícil da sua vida. No momento difícil da minha vida, momento difícil da minha vida. É por isso que eu falo pros pais, não existe lugar melhor. Toda igreja tem problema? Tem, porque a igreja é feita por seres humanos. A igreja de Jesus tinha problema, né? Como é? A igreja que Jesus era o presidente, o pastor tinha problemas, como é que a nossa não vai ter? Mas ainda é o melhor lugar para o seu adolescente estar, para o seu filho estar, para o seu jovem estar. Não tem como. Poxa, Pedro, que história muito legal. Mas, Pedro, eu sei que você cresceu na igreja, né? Mas eu sei também que você tomou, assim como Daniel, assim como Samuel, você tomou uma decisão muito radical, muito cedo. Eu acompanhei você como jovem, né? E você tomou uma decisão. Por que eu quero que você fale sobre isso? Eu não sei se você percebeu, você ainda trabalha com jovens, né?
nos últimos 5 anos nós temos uma mudança, sim, muito violenta de muito grande, devido, né, a internet acelerou muito essa geração. E nós temos visto uma mudança muito séria. E você, como jovem, você tomou uma decisão muito radical da sua entrega, né, para a vida, totalmente entrega para Jesus muito cedo. E como foi essa preparação? Como foi, primeiramente, como jovem, como foi esse chamado, assim? Porque você sempre falava nisso, você nunca escondeu. E foi muito resoluto nisso, você sempre foi muito convicto. Como foi isso? Quantos anos você tinha? Conta pra gente essa história. Tá bom, eu vou voltar um pouquinho aqui. Volta. Eu passei na minha adolescência, eu tive um período ali também, né, na igreja, já bem, aí entrou no ensino médio. Aí eu tive as amizades, então eu gostava muito das minhas amizades da igreja e gostava muito das minhas amizades do mundo. E aí eu ficava no meio termo, pessoal, a gente vai ser roqueiro agora. Eu falei, vou ser roqueiro também. Aí eu ia pra igreja, assim, com aquela corrente de cachorro. O pastor falava, Pedro, devolve a corrente do teu cachorro. E aí eu falei, não é por aqui. Eu acho que esse daqui não é meu objetivo de vida. Bem adolescente, né? Bem levado pelos ventos de moda. Sim, aí você sempre tem um amigo ali, isso é legal, e você vai procurando coisas, assim. Eu acho que todo adolescente, todo jovem, ele vai procurando propósito, né? Vai ser, o que eu vou fazer, né? O que eu sou, né? Afinal, para que eu estou aqui? Eu acho que todo mundo vai seguindo isso, né? O jovem, ele vai atrás disso. E eu não queria ser pastor, não queria ser missionário. Eu conheci muitos pastores e missionários assim na minha vida, como criança, né? De vez em quando eu via na igreja, eu falei, não, eu quero ser rico, eu quero outra coisa, um macho do rock, um skatista, alguma outra coisa. Pastor pobre tu não queria ser. Não, pastor não. E aí assim, eu fiquei com isso na cabeça, assim, 15, 16, 17. Com 18 anos, eu tive uma desilusão amorosa, né, com 18 anos. E aí eu lembro quando eu tive a desilusão, eu estava andando na cantina da igreja, perguntando assim, por quê? Por que eu? Para que eu estou aqui? Por que isso aconteceu comigo? Eu estava meio assim, e naquele dia, Deus ele falou comigo na cantina da igreja, né? Eu pensei assim, não, deve ter algum motivo. Aí uma pessoa me encontrou e falou assim, Daniel, tá bem? Olha, Deus tem um plano para você, cara, fica bem. Aí Deus tem um plano para mim. Aí eu encontrei uma outra pessoa e falou, olha, foi muito legal aquilo ali, né, o ministério que você tinha feito, aquilo, você leva jeito para isso, Daniel. Aí umas 3 pessoas me encontraram e falaram umas coisas assim, e veio um estalo na minha cabeça. Muita gente não tem um chamado assim, né, muito audível de uma vez. O meu foi bem de uma vez. Eu praticamente ouvi Deus falando comigo através de várias pessoas e a situação, assim, eu tenho um projeto para você, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você, e vai ser por aqui, vai ser cuidar das pessoas da igreja, vai ser pregar palavra, e vai ser esse aqui, e nada que você vai fazer na sua vida que vai ser longe disso vai dar certo. Tu tinha o quê? 17 anos? Eu tinha 18 anos, tava fazendo 18 anos. E eu falei, é isso. Aí de repente a minha vida fez sentido. Eu tava fazendo faculdade, eu falei, eu vou largar a faculdade, eu vou virar pastor, vou fazer alguma coisa. Aí eu fui procurar todos os pastores. Foi assim, rápido assim? Não, foi assim. Todos os teus valores antigos? Não, esquece todo o resto pra trás. Aí eu cheguei, pastor, eu quero virar pastor, agora eu vou largar a faculdade. Eu tava no meio da faculdade, né, com 18. Eu vou largar a faculdade, eu vou pra uma tribo indígena, eu vou pra uma igreja, eu quero pregar, eu vou pegar na rua, no ônibus, vou fazer alguma coisa. Aí o pastor falou assim, no tempo era o pastor de missões da igreja, o pastor Carlos. Ele falou, calma, termine a sua faculdade, vai ser melhor. Porque jovem, né, romantiza a coisa. Não, vou ganhar o mundo. E eu lembro que eu fiz um plano, eu orei por um plano. Eu disse assim, Deus, é o seguinte, já que esse é o propósito que eu tenho, então eu queria que o Senhor me ajudasse a fazer isso aqui. Aí eu tracei um projeto de tempo que eu ia passar para virar pastor com 30 anos. E aí eu falei, eu vou passar tanto tempo fazendo um ministério de crianças, tanto tempo trabalhando com um adolescente, tanto tempo trabalhando com um jovem, e tanto tempo trabalhando no ensino da igreja, se me deixarem entrar. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, aí você me ajuda a entrar nisso. E Fabi, eu tinha problemas muito sérios para falar, né? Eu sempre falei muito pra dentro, e eu orei, e eu treinei, eu colocava lápis na boca para falar.
E foi muito legal porque eu fiz um ministério, né, de teatro e eu não sabia falar até aquele ministério. Até o dia que eu peguei um papel para fazer o Feiticeiro na Bela e a Fera, que foi uma peça que teve na igreja, né, um musical cristão de teatro. Eu não sabia falar, eu não conseguia falar e me expressar. E eu lembro que Mas era problema de dicção ou era problema de ser tímido, alguma coisa? Eu acho que os dois, porque eu era um pouco tímido, um pouco retraído, eu falava um pouco pra dentro, e aí isso acaba atrapalhando a dicção, né? Eu acho que envolve autoestima, envolve um monte de coisa, né? Bem Moisés, né? Bem Moisés! E eu lembro que eu pedi, e naquele papel ali eu aprendi a falar, fiquei 150 mil horas assim com lápis na boca para ajudar a alongar aqui, falar. E quando terminou aquela peça, Deus já tinha me dado um presente, né? Já tinha me ensinado a falar um pouquinho melhor. Eu falei, olha, eu consigo trabalhar isso. E aí eu saí me metendo em todos os ministérios que eu pudesse praticar as coisas que eu achava que seriam importantes, né, para minha vida como pastor. E eu fui trabalhando no Ministério de Crianças, né, no programa de Kids da igreja, trabalhei com um clube de adolescentes também, né, com um clube teens, e aí depois eu Tu fez tudo isso intencionalmente? Eu fiz tudo isso intencionalmente. Eu orei e eu pedi de Deus para Ele me ajudar a conseguir abrir essas portas e poder participar. E aí, assim, sempre você faz um plano, mas no final a resposta vem de Deus, né? E Deus, ele foi direcionando, não é esse momento para cá, esse momento para cá. Eu tentei participar do Ministério de Crianças, que uma vez o pastor falou, você quer ser pastor? Você precisa ir para o Ministério de Crianças. Eu tentei 4 anos seguidos ser aprovado, e toda vez, não, tu é muito novo, agora não. E eu tento todo ano, eu tentava, não, agora não. Aí, um momento, a porta abriu e eu entrei. Aí falaram assim, olha, você no Ministério de Crianças. Quantos anos demorou da sua decisão de Deus mudar a sua chave até você assumir a igreja? 10 anos. 10 anos de preparação. 10 anos. Foram 10 anos. Teve algum momento que você disse, não vai mais acontecer? Eu nunca quis, nunca passou na minha cabeça, até hoje, assim, não, acho que eu vou fazer outra coisa da vida. Eu sei que pode ser que tenha um momento da minha vida que a minha fé, assim, que essa convicção pode balançar, né? Às vezes tem o cansaço, tentações, etc. Mas até agora, Deus sempre confirmou para mim bem, isso aqui. Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu, na verdade, se eu não pudesse fazer isso, eu falei, eu não sei nem o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu tinha vários sonhos profissionais, vários sonhos de outras coisas que eu queria fazer, etc. E, de repente, esse chamado, quando eu recebi, ele foi uma coisa tão esmagadora que eu joguei praticamente todas as outras coisas que eu queria fazer fora. Nesse ano, abri a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, né? Aperfeiçoar o inglês e etc. E muitos amigos meus da faculdade foram, aí abriu a porta para mim também. Aí eu falei, não, eu queria fazer esse ministério aqui na igreja, eu queria aprender a fazer isso. Obrigado. E assim, muitas coisas, para mim, eu de repente eu não considerava mais importante, contanto que eu pudesse fazer isso aqui que Deus tinha dado para eu fazer. Então Deus realmente falou comigo, ele mostrou para mim, confirmou no meu coração, ele atendeu as orações que eu fiz pedindo para ele abrir as portas nessa direção, e Deus abriu. E eu não queria virar pastor tão cedo, né? Eu virei um pouquinho mais cedo do que o meu plano. Eu queria ter feito um pouquinho mais de coisa, eu queria ter me preparado um pouquinho melhor. Eu acho que eu poderia ter feito um trabalho melhor, de repente, se eu tivesse preparado um pouquinho mais. E eu lembro que quando eu recebi o convite, eu disse assim, pastor, espera mais um pouco, eu não estou pronto, não dá, não dá, mas não tem como. Aí eu sugeri, eu tinha alguns amigos, né, que estavam na sugestão. Tu quis mandar outro, vai? Eu mandei, porque deu frio na barriga e não, vai, e graças a Deus, assim, não acho que eu estou pronto, eu realmente acho que teria sido melhor outra pessoa, e de repente em outro momento, mas Deus deixou, né? Ele deixou eu participar desse trabalho, e está sendo incrível,
Quando a Deuliane veio aqui, ela me falou, só que eu falei para ela até que eu ia perguntar isso de você, né? Como você aos 18 anos Deus já tinha revelado o seu chamado, como foi a partir dali? Porque você era muito jovem, né? Uhum. A gente gosta de dizer aqui, é um J1, né? O que é o J1? Um adolescente. Né? Você ainda ia fazer 18 anos, estava finalizando ali, né? Como foi escolher uma esposa já sabendo desse seu chamado? Difícil. Muito difícil para mim. Porque... Mas isso assustava um pouco as meninas? Fala a verdade, que isso aqui temos que falar a verdade neste nosso podcast. Sim, e dificultava bastante também a pescaria. Né? Porque às vezes a pessoa assim... Antes eu falei, tem que ser uma menina legal, tem que ser uma menina bonita, né? Tem que ser... conversar bem, eu tinha vários critérios. Aí agora a primeira pergunta, né? Sentava, e aí, tudo bem? Você quer ser esposa de pastor? Mentira que tu perguntava isso, tá brincando? Não, mas era a primeira coisa que eu queria saber. Né? Porque era o critério. E assim, eu namorei na igreja algumas vezes, né? E sempre assim, eu orava, Senhor, será que é? Será que não é? E eu já namorei meninas que não queriam ser, assim, que eu gostava, né? Aí o coração vai. Eu falei, não, Senhor, mas dá sim, Senhor, dá sim. Tu muda o coração. Eu trabalho por dois, Senhor. Eu trabalho por dois, dou 2 votos. E ele falou, Daniel, olha como vai ser tua vida, olha como vai ser tua vida. E eu sempre procurei buscar conselhos e eu lembro que no namoro que eu tive, uma pessoa que não queria, né, seguir nesse caminho, e eu falei, não, acho que agora eu vou casar e vamos assim mesmo. Eu lembro que a pessoa que me aconselhava muito nessa área era a esposa do pastor presidente da minha igreja, né? E aí eu lembro que ela chegou, né, conversou com a moça, depois ela me procurou, e aí ela falou assim, Daniel, senta aqui, vamos conversar, para você ver exatamente como vai ser a sua vida. E a sua vida ela vai ser assim, você vai enfrentar isso, e essas coisas vão ser assim. E aí ela fez algumas perguntas. Não sei se eu posso falar isso aqui, né? De repente, mas eu vou dizer. De repente vocês cortam. Agora a gente corta. A Dati escreveu a conta. Ela falou assim, que ela tinha perguntado assim, o que você acha que são as maiores qualidades do Daniel? E ela falou que a moça não respondeu, assim, eu não sei, eu sinceramente não sei o que tem, assim, muito para admirar, não saber o que é uma coisa. E qual é o maior defeito? Ele é muito expansivo, muito comunicativo, né? Ele fala, aí ela falou assim, isso é uma coisa que Deus deu para você cumprir o chamado que você tem. Então, a pessoa que Deus vai ter para você, ela vai gostar disso, né? Vai admirar isso. Não é tudo, né? Você nunca vai gostar 100% de uma pessoa, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar. E ela disse assim, e você tem que lembrar que a nossa vida é um sopro. Né? Você não pode ficar dando 2 voltas, você tem que ter uma pessoa ali que vai estar do seu lado e vai trabalhar com você. E no momento que você der uma balançada, não vai ser uma pessoa, então bora desistir. Vai ser uma pessoa que vai puxar também, que vai dividir a carga. Aí eu falei, é verdade. E aí eu saí dali, respirei fundo um dia. E você já estava namorando? Já estava namorando e terminei o namoro uma semana depois dessa conversa. Foi uma semana respirando porque eu não era muito espiritual, né? Apaixonada. Uma semana de oração. Chorando. Mas muito engraçado porque nesse mesmo período a Nani, né, a Deliane, que é minha esposa hoje, ela saía do mesmo grupo de amigos que eu e ela já estava lá. E hoje eu olho e falei, gente, a pessoa, se eu tivesse demorado eu ia ter perdido. Né? Que perigo! E foi bem interessante, porque eu falei, não, eu vou sair com os meus amigos. Agora era um grupo bem grande de amigos e ela estava sempre ali também. Aí, né, eu terminei o namoro, depois passou uma semana, aí passou um tempo, a gente começou a conversar, né? E ela era no tempo do Ministério de Missões da igreja. Ela falou, olha, legal. Aí eu lembro que pescar dentro do aquário certo, né? Pescar dentro do aquário certo. Isso né? É muito importante. O líder dela, né, que era o pastor de missões, o pastor Carlos, que foi uma pessoa que me ajudou muito durante esse direcionamento de chamado, né? Ele me chamava para
ele tinha uma salinha na igreja, ele me chamava, Daniel, eu vou te ensinar uma coisa da Bíblia aqui para você fazer um estudo assim, bom, para preparar uma mensagem. Aí eu vinha aqui à tarde e digitava as mensagens dele no computador, ele me ensinou muito, ele falou, olha, essa daqui é a melhor que eu tenho aqui, essa daqui é ótima. Eu falei, legal. E foi bem interessante, porque eu estava me aconselhando com a esposa do pastor, e no tempo, a minha esposa, né, a Nani, ela estava se aconselhando com o pastor Davi. Ela também tinha acabado de terminar o namoro, né, buscando direção de Deus, também muito relacionada à questão de propósito, né, de ministério. Aí a nossa primeira conversa foi assim, eu acho que ela falou no podcast dela, né? A nossa primeira conversa foi assim, eu perguntei pra ela, e aí, os preparativos, né, pro casamento? Deus unindo tudo, né? Aí ela, não vou mais casar. Ela falou isso, ficou chateada contigo. E aí eu falei assim, eu também vou terminar meu namoro. E essa foi a nossa primeira conversa, dei uma bola fora. E foi no dia que eu conversei com a esposa do pastor Davi, né, que é o pastor presidente, ela estava indo ter a última conversa aí para terminar tudo. Então foi assim uma coisa bem direcionada de Deus, e também na cantina da igreja, o mesmo lugar que eu recebi o meu chamado. Cantina da igreja, lugar abençoado. É um lugar abençoado. Tu tem quantos anos, Pedro? 29. 29. Aos 29 anos vocês já assumiram uma igreja. Uma grande responsabilidade, né? Aqui no interior do Amazonas. Vocês estão lá há quanto tempo? Agora 1 ano e 1 semana. Pegaram a igreja com... Prédio com 8 membros. Uma família e meia. Ela falou isso, e agora estão com 100 pessoas, né? A gente está com mais ou menos 100 pessoas no frequência. 100 pessoas. Eu fiquei impressionada com a quantidade de jovens, né? É uma benção. Nossos jovens são bons, Fabiana. Eles são bons. Eu falei pra ela do nosso podcast, eu até chorei aqui no dia. Há alguns anos atrás, é porque tu sabe que o meu esposo era de lá, né? Sim. E alguns anos atrás, quando a avó dele ainda era viva, eu me lembro que a gente passou, acho que 1 ou 2 dias lá, era até uma festa bem típica de lá, festa do Divino. Não sei se já passou por alguma, né? Que vai, a cidade fica cheia. Se bem que esses 2 anos de pandemia, não sei se teve. Diminuiu um pouquinho. E eu me lembro que a gente foi visitar lá a família dele, eu me lembro que a gente passou um sábado lá. Tem alguns anos isso, eu não me lembro quantos anos. Pelo menos uns 10. E eu me lembro que era uma cidade de jovens, né? Devido à promiscuidade, né? A falta de oportunidade, a falta de incentivo. Tinha muitas mães jovens tendo filhos jovens. Então você via mães adolescentes com filhos pequenos. E uma das coisas que eu me lembro, que a gente sentou numa pracinha lá na cidade, e uma cena que eu não me esqueço tinha uma igreja, né, de portas fechadas no sábado, e a praça lotada de jovens. E eu me lembro que naquele dia a gente orou, né, porque Deus levantasse ali uma igreja que fosse trazer o evangelho para aquela cidade, né, uma cidade tão jovem. E vocês, eu falei até para ela, né? Eu falei, vocês são a resposta de oração para aquela cidade que hoje já não é uma cidade pequena, uma cidade grande, né? É quase uma metrópole ali, né? Ainda mais cheia de polos, né? De ensino, de educação. Já tem até uma faculdade grande de medicina, né? Sim, grande. Né? E virou já essa cidade grande, né? E a minha pergunta para ti é: como é ser tão jovem hoje, pastor de uma igreja já em crescimento? Maiores desafios, né? Deu medo? Deu medo, né? Eu acho que não dá pra mentir, né? Deu muito medo, assim, sair. Eu lembro quando o pastor ligou, a gente tinha pensado pela primeira vez, assim, não, talvez a gente vá trabalhar aqui mesmo, né? Na igreja mãe, na sede. Eu acho que o nosso propósito vai ser a primeira vez, desde que eu tinha recebido meu chamado, que eu pensei, não, eu acho que meu lugar é aqui. E aí a gente nunca tinha comprado casa, nem tentado entrada, nada. E a gente estava negociando o terreno, aí eu e a minha esposa, a gente tirou foto no terreno, a gente tem essa foto, assim, a pessoa estava preparando o contrato, quando a gente recebeu o convite do pastor, aí a gente deu ok, e o cara no outro dia, olha, está aqui. Ela contou essa história. E assim, abrir mão de trabalho, né, a pessoa falou, você é louco, você está num momento de carreira que não é para fazer. E eu estava recebendo proposta de trabalho todo dia nessa época, todo dia eu estava recebendo de empresa que sempre foi meu sonho de trabalhar. E aí eu falei, não, acho que Deus está me abençoando, agora esse é o momento. Parece que as ligações não eram de Deus não, Fabi.
E eu lembro que quando a gente foi, a gente deixar assim, trabalho, deixar família, deixar conforto, assim, e deixar a igreja, né, que a gente foi criado, foi bem difícil. E quando a gente chegou lá, teve um culto de inauguração e muitas pessoas da nossa igreja foram para encher a igreja mesmo, para dar aquele volume, né? E foi muito legal, meus melhores amigos na igreja foram, e foi um culto bem legal, e depois todo mundo foi embora. E aí foi o momento mais difícil, até hoje, na missão, esse daí foi o momento mais difícil. Foi a hora que terminou o culto, e todo mundo foi embora. A gente falou, eu queria ir também, voltar só semana que vem. E foi bem difícil, né? Para mim, para minha esposa, com certeza. Itacoatiara era uma cidade que tem muitas coisas legais, assim, Fabi. É uma cidade muito empreendedora, então muitas pessoas vão lá empreender, tem sucesso, tem muito espaço para quem quer abrir empresa, fazer negócio. Aí é uma cidade que tem realmente muito jovem, né? Os jovens dos interiores, geralmente, eles precisam ir para a capital quando terminam o ensino médio. Lá em Itacoatiara é diferente. Os outros jovens dos outros interiores que vão para lá para fazer faculdade. Já virou uma capital. É como se fosse uma capital. E aí, assim, tem muitas coisas legais, mas é uma cidade que cultua muito a imoralidade também. Então, essa é uma coisa que quando a gente chegou, muitos dos nossos jovens, eles tinham assim, a mãe teve muito cedo, aí jogou para uma avó cuidar, aí a avó ficou cansada com o tempo, aí jogou para uma tia cuidar. Então, muitos deles assim passaram por 3, 4 casos até chegar na fase de jovem. E isso gera marcas, né? Gera sinais. Eu lembro que quando eu e a Nani chegou, uma coisa que foi muito, muito marcante para a gente. As primeiras mensagens para os jovens, que a gente falou de casamento, né? A gente estava falando de sonhos e planos. Eu falei, quantos jovens aqui querem casar? E normalmente você faz essa pergunta para os jovens, né? Na igreja, a pessoa fala, ninguém levantou a mão. As meninas tinham uma ideia de casamento que era um sofrimento para a mulher, e os homens tinham uma ideia de casamento que era uma prisão para o homem. Então, ninguém queria casar, porque os exemplos que eles tinham eram muito ruins. E foi uma coisa que foi muito difícil de quebrar. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão de se tratar com muito carinho na frente deles, de tirar foto, de postar foto, e de dar bons exemplos para eles terem exemplos. E é engraçado que 1 ano depois, quando a gente faz essa pergunta de casar, eles já levantam a mão, isso já está na lista de sonhos deles, eles já falam assim, de casar, de ter uma família, de trazer a família para a igreja. E isso é muito legal, porque o Evangelho, ele faz isso, né? Jesus diz, o Filho de Deus se manifestou para isso, para destruir as obras do maligno, né? Então a gente está levando esse pedaço do reino de Deus para lá, e está sendo bem legal. Os nossos desafios, muito cultura da cidade, tem muita imoralidade, a gente tem interior do Amazonas, acho que talvez os nossos telespectadores aqui não saibam bem, mas ele luta muito com a questão de droga, então a gente tem A gente conversou aqui no outro podcast, eu sei disso, porque todo o interior do Amazonas está tomado pela droga e pela violência já, né? Que é o que gera, né? Como tem sido isso? Quando a gente chegou lá, eu lembro que foi um pastor, né? Tinha um ministério, ele entregou o prédio, doou o prédio, por conta da idade, por conta do cansaço, e entregou esses 8 membros. Eles falavam, olha, tem um ladrão aqui que mora em algumas casas aqui da igreja, e ele rouba, e ele foi preso 60 vezes, solto 60 vezes, ele rouba a igreja, então não adianta botar nada na igreja, não adianta botar luz, não adianta botar nada, porque vão roubar, não adianta. Então as pessoas tinham muito essa mentalidade, e dá um frio na barriga, né? Assim, a minha esposa ficava preocupada, assim, terminava o culto, todo mundo desaparecia da igreja, assim, terminava 7h30, 7h35, não tinha uma vida, e a gente querendo fechar o cadeado para ir embora logo, e no final Deus cuidou, então a gente nunca teve problema com isso, graças a Deus, mas a gente percebe, né, na rua, as pessoas, muito furto, assim, de casas, muito assalto de pegar e sair correndo. Não tem aquela violência de capital, assim, não tem aquela violência de capital que é mais séria, né? Mas não é aquele interior tranquilo que você dorme com a porta aberta, a varanda aberta.
Com certeza esse problema de droga influencia muito nisso. Mas também é uma cidade bem legal. Uma cidade bem legal, as pessoas são bem amigáveis, né? As pessoas, elas tratam muito bem as outras, recepcionam bem, dão bastante comida. Não, ele falou, engordaram. Tá lutando com isso, que a gente ganhou 8 quilos. Eu ganhei 8, ela ganhou 8 também, certinho. E o pessoal da nossa igreja é fantástico. O pessoal da nossa igreja, eles são fantásticos, cuidam muito da gente. Qualquer coisinha, eles já mimam bem a minha esposa toma café sem açúcar. Toda festa de igreja, toda visita, toda reunião que a gente tem de ministério, qualquer coisa, vai ter o café das pessoas e vai ter um café sem açúcar, né, que alguém vai preparar para ela. Então, eles cuidam bastante da gente. A gente foi muito bem recebido. E eu queria comentar um negócio, Fabi. Você falou que você e o pastor Leandro, né, oraram. Quando eu cheguei lá, mais ou menos com um mês, a igreja já tinha crescido, estava com 30 pessoas, né? Tinha de 8 para 30. E várias coisas Deus foi abençoando, assim, de irem doando coisas, doando ar-condicionado que não tinha, doando isso, sabe? De repente aparece um irmão que tinha uma gráfica e ele queria ajudar a igreja, e doou placa. E eu lembro que eu falei assim para ela, eu falei, amor, a impressão que eu tenho é que alguém estava orando muito tempo por isso aqui e a gente chegou só para receber as bênçãos da oração da pessoa, só o resultado da oração, porque, Fabi, coisas impressionantes, muito, muito impressionantes, assim, aquilo você parece, nossa, eu tô lendo Atos dos Apóstolos aqui, de como você vê o Espírito Santo agindo. Todas as programações na igreja até hoje deram muito certo, a igreja foi crescendo assim de todo culto, gente. E eles compraram a missão, vestiram a camisa. É uma igreja que ama muito e eles trabalham muito também, né? Os nossos membros, eles são todos membros assim, muito, muito bons assim, de suar a camisa pela coisa e madrugar. Eu lembro a primeira vez que a gente madrugou na igreja fazendo uma coisa. E criou aquela liga, né? Quando a gente trabalha na igreja, a gente sua junto. E foi uma programação assim, gente, vamos fazer um brechó pra gente tentar comprar um ar-condicionado, porque a igreja era muito quente, muito quente. Eu passei mal praticamente todas as mensagens. E toda a programação que a gente fazia, né, o pessoal dançava, fazia as pessoas falam que Taquatiara é muito quente, que é mais quente que Manaus. Olha que Manaus é quente. Tem uma diferença, parece que ela é mais baixa e por conta disso esquenta mais, né? Eu não sei bem, né? Uma vez alguém explicou, eu não consegui entender bem o motivo, mas é uns 3 graus mais quente que Manaus. Isso eu nem consigo imaginar que aqui já é quente demais. Às vezes eu tava pregando e falei, Sim, aconteceu comigo algumas vezes lá. E aí a gente fez um brechó e assim, até o dia daquele brechó, as pessoas na igreja estavam assim, ficavam umas com as outras, aí chegavam. Desconfiado com o pastor. Naquele dia eles trabalharam juntos, o pessoal trabalhou, o pessoal conversou, pendurou as roupas, os brinquedos, ajudou a preparar. Foi a primeira madrugada que a gente fez na igreja, assim, né, de coisa, de trabalho, e criou uma liga. De lá pra cá, a igreja mudou. A igreja é super colada, então toda vez a gente vê uma coisa, a gente posta uma coisa, tipo assim, um convite para uma programação da igreja. De repente tá no WhatsApp todinho. Então a gente vê muitas fotos, eles postam, olha, comendo peixe na casa do irmão fulano, agora feijoada na casa do irmão Cicrano, aí saída para passear com a irmã Beltrano. Então, assim, é bem legal. É uma igreja bem unida. Eu me sinto muito abençoado, Fabi, porque Deus mandou muitas coisas, sabe? A gente não tinha impressora, não tinha coisa para imprimir. Aí um irmão tinha uma gráfica, né? Tinha um caso de, olha, tudo que vocês precisarem para imprimir, convite, as meditações, né? Que é como a gente faz o estudo da igreja, tem uma folhinha. Então a gente imprime placa da igreja, dá uma placa e fazem convite, cartaz para fazer propaganda, etc. E eles fazem, a gente tem os nossos irmãos que trabalham com
com ferro. Aí quando a gente foi fazer, a gente precisa construir umas coisas. Parece a construção do tempo, né? E Deus mandava os bezalesos. Fabi, incrível. Um irmão falou assim, olha, eu tenho esse ar-condicionado, tá 2 anos parado, tá? Pastor, vê se vale a pena consertar, então joga fora. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente colocou o ar-condicionado, botou na tomada e ligou. Tá funcionando até hoje, é o que mais gela. Sério, tem uns milagres assim. Muita coisa assim. A gente foi tudo assim Deus realmente foi dando assim de bandeja, a igreja crescendo. Eu me sinto muito, muito privilegiado. Eu e a Nani, a gente fala, nossa, Deus mimou a gente, porque realmente a impressão que dá é que a gente está aproveitando o resultado da oração de alguém. Amém. Porque Deus abriu muita porta. Assim. Teve medo da incapacidade, teve medo de não crescer, sim. Teve medo de não estar preparado, teve medo de falir a igreja, teve medo. Eu tive medo. Eu sempre penso nessas coisas. Eu tive medo de chegar lá com 8 pessoas, fazer o culto e aí no outro ter só 5. E nossa, isso é pra acabar. Mas a gente fica com medo de não saber. Falei, como é que a gente vai fazer? Não tem criança, como é que a gente vai arrumar as crianças? Precisa de criança na igreja. Aí não tem jovem para trabalhar, como é que a gente vai fazer? A gente falou, como é que a gente vai fazer a música da igreja? Aí tinha instrumento? Tinha alguma coisa? Tinha nada? Tinha alguns instrumentos lá, assim, bem empoeirados, assim, um negócio bem, bem antigo. E aí a gente tinha combinado com a igreja mãe, né, que iam mandar uma banda para lá durante as primeiras semanas de missão, né? Toda vez ia aí uma equipe, uma banda para tocar, pra gente poder ter o culto. Porque nem eu nem a Nani, a gente nunca tinha feito um ministério de música, um arrependimento grande na minha vida. E aí a banda foi uma vez, mas a viagem é muito atribulada, é muito buraco, né? E não tinha condições. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eles vieram uma vez e na outra, pastor, não tem como, por conta do trabalho na segunda. A gente descobriu que a gente tinha 5 bateristas, 5 pessoas que tocavam guitarra, 5 pessoas que isso dentro dos 30. violão, 5 pessoas que faziam tudo, e eram mesmo 5 que eles faziam tudo. Então, assim, pra ver, dentro daquele grupinho ali, tinha muitos jovens. Não falei que era igualzinho a história da construção do templo? O pessoal cantava e tocava piano, era bem engraçado, o pessoal cantando assim, tocando piano. O rapaz que cuidava da nossa mesa de som, ele era o regente também. Então ele tava regendo, né, a música, aí dava um problema, ele tinha que chamava a mesa de som. Aventura de igreja começando. Dan, como que tu vê hoje em dia não sei se eu posso dizer assim, né? Como você trabalha com jovens, você passou 2 anos aqui antes de ser enviado trabalhando com jovens. Nos últimos 5 anos eu tenho visto eu vou chamar de apostasia um pouco disso, mesmo dentro da igreja, esse esfriamento para as missões, dentro da própria igreja mesmo. Como você vê isso? Você foi, como eu disse, você foi um jovem que teve esse chamado muito cedo. Você é apenas um adolescente ainda, né? E hoje a gente não vê mais muito isso. Já pensou nisso? O que você acha disso? Isso eu costumava ter mais conversa sobre esse assunto com os meus amigos do que eu vejo os jovens conversando hoje. Né? Então, assim, 10 anos atrás e hoje, 5 anos atrás e hoje, a Bíblia fala que o amor de muitas pessoas ia esfriar e para você fazer isso, você tem que ter muito amor por Jesus, sabe? Que é o que segura na hora, assim, da missão, na hora que as coisas ficam um pouco mais difíceis, e você precisa ter amor por almas, você precisa se importar que aquelas pessoas vão para o inferno. E a nossa geração de agora, por conta de uma série de coisas, né? Criado muito, sabe, no meu mundo, nas minhas coisas, nas minhas curtidas, as pessoas estão um pouco mais egoístas, você vê menos amor nas famílias, menos amor nas pessoas. Às vezes até em igrejas, você vê as igrejas mais frias, e eu acho que a gente está produzindo menos missionários por conta disso. Tem pouco amor por Jesus e pouco amor por almas. E as pessoas não têm ideia do que elas estão perdendo, né? Porque é incrível, Fabi, é incrível. Quando você entrega a sua vida assim para Jesus e direcionando, e você realmente
deixa o Espírito Santo ir guiando, olha, você vai para cá, é um senso de propósito, é um senso de missão, é incrível e muitas vezes as pessoas vêm para a igreja achando que Deus, ele assim, a coisa mais importante é o seu bem-estar, a sua estabilidade emocional, né, a sua realização, é o meu, eu, mim, né, e missões é sobre isso, é sobre entrega. Você precisa entregar, você precisa pensar lá na frente, precisa pensar na eternidade. Você falou uma coisa muito interessante, né, sobre o inferno, né? Eu estava até conversando essa semana com meu genro sobre isso. A gente precisa falar mais sobre o inferno. Hoje algumas igrejas nem falam mais sobre o inferno. E até nisso a gente demonstra o nosso amor. Sim. Porque hoje as pessoas falam muito sobre o amor. Não, porque a gente tem que amar, tem que amar, é porque existe um discurso de ódio, vamos amar, mas quando eu realmente penso que aquela pessoa vai para o inferno, eu estou demonstrando o meu amor. E quando você falou sobre egoísmo, quando eu estou vivendo o meu mundo, eu esqueço realmente que aquela pessoa, se eu não falar do amor de Deus e não falar que ela vai para o inferno se ela não aceitar Jesus, eu realmente não estou amando, né? E a gente, literalmente, e eu estava pensando nisso que o Matheus estava falando, meu genro, eu falo a gente como igreja, no sentido, né, de uma forma plural, né? Algumas igrejas pararam de falar sobre inferno, né? E falam mais de amor, falam menos de inferno, mas que no final vai ser esse o fim de todo mundo que não aceitar Jesus, né? E eu tenho me preocupado muito com isso, porque quando eu perco esse sentido do id, eu estou mandando um monte de gente para o inferno. Deus criou a gente para um propósito. Você tem uma missão. É por isso que a gente está aqui, né? Então Deus, ele deixou, você vai ter pessoas ali em um lugar, pode ser como eu em Itacoatiara, pode ser numa escola, pode ser numa faculdade, pode ser ali com a sua família, né? Você tem pessoas que Deus tem ali para você. São os pontos que você vai fazer no jogo, né? São as pessoas que você vai participar ali do processo de salvação delas, né? Para elas conhecerem Jesus. E quando você dorme no ponto, alguém deixa de ouvir, né? A Bíblia fala isso, né? Como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? O Jonathan Edwards, né? Ele tem provavelmente a mensagem mais famosa, assim, mais moderna, assim, que é Pecadores nas mãos de Deus virado. É um sermão muito famoso e é um sermão sobre o inferno. É um sermão, assim, você lê a mensagem, assim, nossa, que mensagem dura. E é legal a história daquilo, porque ele se preocupava com as pessoas, ele amava aquelas pessoas, ele estava aflito pensando, essas pessoas dizem conhecer Deus, vêm assim, falam assim, meu Deus pra cá, meu Deus pra lá, mas elas vão pro inferno porque elas não entregaram a vida para Jesus e elas assim estão convencidas e não estão convertidas. E ele decidiu assim pregar aquele sermão, que é acho que uma das mensagens mais famosas do mundo, porque ele amava aquelas pessoas, ele estava preocupado com a eternidade delas. E hoje a gente tem muita distração, né? A gente não pensa muito na eternidade, né? O que você prefere? É mandar dinheiro para sua conta bancária ou você ganhar uma alma para Jesus? Porque eu trabalho, Fabi, na área de negociação, vendas, né? Vendas. E, cara, eu vejo meus amigos, assim, meus colegas, assim, vendedores, o quanto que a pessoa não luta por uma comissão, não luta por uns dólares a mais, assim, uns reais a mais, e a pessoa vai e dorme tarde, e acorda cedo, e faz o esforço extra, e liga, e vai na casa da pessoa, e pega o negócio no avião e entrega para poder garantir que aquilo ali vai acontecer, né? E vai receber a comissão, e às vezes a gente, na igreja, né, que tem uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, que vai fazer diferença daqui a 1000, 10 mil anos, a gente não faz o mesmo esforço. Às vezes a gente liga uma vez e a pessoa não entendeu. A convida uma vez, aí a pessoa disse não, né? E às vezes a gente dá mais a cara a tapa por coisas que vão passar, tipo dinheiro, né? Sucesso, uma coisa a mais no currículo, e esquece do que é eterno. E eu tenho me preocupado com isso, sabe? Eu que trabalho com jovens há muitos anos, eu tenho me preocupado bastante com isso. Porque eu creio, né? A Bíblia fala, né, que o espírito perverso já está neste mundo.
E o jovem é uma faixa etária muito fácil de ser levado, e eu tenho visto muitos jovens sendo enganados por mentiras de Satanás ou meias verdades, né? E o jovem tem sido muito enganado por esse espírito do perverso, né? De que Jesus vai demorar, é literalmente a minha felicidade, é o meu egoísmo, é o meu bem-estar, e a gente esquecendo do nosso principal. Literalmente é o que você falou, é a eternidade, seja no céu ou seja no inferno. Eu estou muito confortável dentro da minha igreja, fazendo a minha parte, o meu ministério, tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem para todo mundo. Quem quiser vai para o inferno, quem quiser ir para o inferno vai para o inferno, né? E tá tudo bem. E a gente se preocupa com tantas outras coisas, né? Que não vão levar ninguém para o céu, né? E a gente está muito, como você falou, com distrações, com discursos até, que não vai tirar ninguém do céu ou do inferno. E por isso que eu trouxe a Nani, que são jovens, que vão comunicar. Eu fiquei muito feliz assim, de saber da idade de vocês, porque vocês vão formar uma igreja de jovens. Né? Talvez a minha geração não comunique mais tanto com esses jovens, né? De trazer à tona. Eu acho que Deus está levantando uma geração para trazer à tona de volta essa paixão por alma dessa nova juventude, né? Geração Z, geração Y, geração, sei lá qual é a geração, milênio, não importa, né? O que é importante é que a gente precisa voltar a esse propósito. Você usou muito bem essa palavra várias vezes, esse propósito, né, que é largar tudo, largar um bom emprego, largar o lote, até brinquei com a Nani, largar o lote, largar o lote por aqueles, né, que há algum tempo, né, o Leandro ora por isso há muitos anos, porque é a raiz dele que está lá, né, ora por uma igreja ali há muitos anos, e é literalmente vocês estão vivendo Atos 2, né, e Deus ia acrescentando todo domingo Deus ia acrescentando, todo domingo. Tá sendo incrível, porque a gente vê, sabe, Fabi, uma das coisas que eu gosto muito de fazer aconselhamento, eu sempre falo isso pra Nani, né? Dá muito trabalho fazer, você sabe, né? Com certeza você sabe isso melhor que eu. Sai da igreja às horas da noite? Sai da igreja tarde, às vezes a pessoa, oh meu Deus, como é que você se meteu nesse problema? e é legal, porque você vê a pessoa que era enganada por Satanás, que ela acreditou numa mentira, que ela acabou com a vida dela, que ela achou assim, nossa, eu vou sofrer até morrer por conta disso que ela ouviu, disso que ela acreditou, disso que ela fez. E quando o evangelho chega, a palavra de Deus chega, destrói as obras do maligno, né? Como Jesus fala. E você vê a pessoa mudando e vê a pessoa sorrindo. A gente fez no aniversário da igreja assim, o que mudou na sua vida nesse 1 ano, o que Jesus fez na sua vida através da igreja nesse 1 ano, e as pessoas falam, eu aprendi a perdoar, eu perdoei, eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, eu decidi que eu ia servir a Deus agora, e é muito legal, Fabi, eu acho que muitas igrejas, elas perdem, sabe, essa oportunidade de propósito, às vezes perdeu o foco também, às vezes até igrejas inteiras perdem o foco de ganhar almas, de ensinar a palavra, desse poder transformador do evangelho, às vezes por dinheiro, às vezes por mensagens mais coach, né, mais se sinta bem, Deus não chamou você para carregar nenhuma cruz, né, aquela fala mansa que o diabo tem, né, de dizer essas coisas, essas meias verdades, né, e as igrejas perdem isso, assim, esse impacto que o evangelho tem, de chegar e transformar um lugar. E hoje a gente vê muita coisa transformada, né? Com 1 ano, eu e a Nani, a gente é testemunha do poder de Deus agindo ali na vida das pessoas, nos casamentos. A gente chegou na igreja, Fabi, com casamentos muito, muito quebrados, muitas mágoas, muitas coisas assim, por falta de... Eu não tenho outra palavra, por falta de Bíblia. Falta de pegar a Bíblia e botar na vida, assim, na prática, falta de aceitar Jesus. Pessoas iam para a igreja, davam oferta, davam isso, davam aquilo, cantavam música, mas não conheciam o Senhor da música, né? Não conheciam, né, o Senhor da igreja, né? Eles só iam para a igreja e não conheciam quem era o dono da igreja. E quando o evangelho chega, ele transforma. E é legal, tem pessoas que eu sei que eu vou encontrar no céu
porque a gente foi para essa missão. E isso não tem preço, assim, isso vale a pena. Casa, lote, vale a pena emprego, vale a pena as coisas. E todo o resto Deus acrescenta, assim. A gente sentiu falta dos amigos, Deus deu bons amigos, a gente mantém os antigos também. Emprego, até na minha área profissional, Fabi, eu tinha alguns sonhos profissionais e, curiosamente, saindo, né, da área do fogo ali que eu tava, eu fui realizar alguns sonhos profissionais mesmo pra lá. Acredita nisso? Deus abençoou minha área profissional 3, 4, 5 vezes mais do que aqui. Amém. Né? Então, assim, Deus ele vai completando. Mas se ele não mandasse, tudo bem. Porque a gente já fica 100% feliz de estar vendo ali o reino andando um pouquinho. E sonhos? Eu estava conversando com você ainda há pouco, você disse que está com sonhos aí, uns planos, lógico, para o futuro, né? De poder expandir um pouco essa igreja para os interiores, ali perto. Já está pensando nisso? Assim, projetando assim para o futuro? Sim, para o futuro. Com certeza, a gente tem sonhos da igreja, né? Toda vez que eu vou mexer em alguma coisa na igreja, eu penso, tá, a gente está com 100, mas quando forem 500, será que essa fossa vai dar conta? Eu tenho que dar essa fossa daqui. Aí o pessoal, pastor, só aumenta porque eu falei, não, e quando forem 1000? Cara, quando forem 1000 não vai dar conta. E essa parede aqui? Essa parede vai dar problema quando forem 1000 pessoas aqui, 500. E assim, a gente tem sonhos da igreja crescer. Tem muitas comunidades ali perto de Itacoatiara e eu acredito, né, eu acho que é uma visão, assim, nesse sentido de visão de querer ver como fazer, ver o que vai ser, né, pedir de Deus mesmo essa direção. Eu acho que se a gente tiver uma boa igreja ali, sabe, uma igreja firme no amor e na palavra, a gente consegue mandar pessoas e fazer coisas e sabe, fazer trabalhos e começar igrejas, né, em comunidades e fazer missões ribeirinhas e fazer missões ali perto, sabe, e evangelizar um pouquinho mais pra gente ir espalhando. Eu já consigo imaginar, difícil. Pedro, ali, a igreja já com barco, sim, entendeu? Barco. E saindo ali. Já sim. Pensou que lindo? Sim, porque ali você acessa muitos lugares, tem muitas comunidades que você consegue, sabe? E assim, eu acho que se a gente tiver uma boa igreja, bons jovens que vão ter bons casamentos e boas famílias, a gente vai ter pessoas que vão ser dedicadas a Jesus e vão querer levar o evangelho, né? O evangelho é uma coisa que a gente segura, né? Jesus fala, é o fermento que vai espalhar o reino dos céus, ele é um fermento, né? Você joga um pouquinho e puf. Eu tava assistindo um documentário essa semana, não sei se procede o que eu vou falar, né? Mas foi no documentário que eu assisti. Ele era um missionário que estava falando, ele falou que no Amazonas tem mais ou menos 40 mil comunidades. Dessas 40 mil comunidades, pequenas comunidades ribeirinhas, tem mais ou menos 35 mil que não tem nenhuma igreja. Entendeu? Então, ainda é um campo muito vasto. E você está, meu amigo, num local muito estratégico. Ali é um lugar bem estratégico. E o que está faltando? Trabalhadores para esta obra. A gente ora. E Deus vai mandando os trabalhadores, a gente vai, trabalha os trabalhadores, ensina. Que legal. Tem muitas igrejas, sabe, em Itacoatiara. Muitas igrejas, assim, e graças a Deus tem muitas igrejas. Mas uma coisa que a gente percebe é que, infelizmente, tem muitas igrejas realmente sem o propósito. Às vezes focam em dinheiro, até curioso, né? As pessoas chegam na igreja e elas perguntam qual é o momento que vai, né, passar o dinheiro. A gente convida pessoas assim, Fabi, a gente convidou pessoas para a igreja e a pessoa respondeu assim, puxa, eu queria ir, mas eu não tenho dinheiro, só semana que vem. Nossa! Aí eu não entendia. Aí eu entendi que a pessoa achava que ela precisava ter dinheiro para poder dar. A gente sempre fala, né? Olha, a gente não pede dinheiro na igreja, tá? Não é esse o propósito, tá? Você pode vir, tá? Ninguém vai constranger você. Pode vir. A gente tem na verdade, a gente tem uma coisa para oferecer para você, né? Não é para pegar. E é bem, assim, isso é uma luta que a gente tem. A gente até percebeu, Fabi, que no final do mês, né? Quando o pessoal recebe, vem mais visitantes para a igreja
do que nas outras semanas. Nossa. Porque o pessoal não recebeu, porque eles acham que eles vão precisar dar dinheiro, vai ter momento assim. Então, assim, são coisas que a gente luta. E de ensino da Bíblia de coisas assim, básicas, bem básicas mesmo, assim, sabe? De Gênesis e uns princípios que Jesus ensina. E as pessoas vão conhecendo, e é legal porque elas vão se libertando de algumas coisas e vão tomando decisões e vão mudando não só a maneira que você se comporta no domingo na igreja, mas de segunda a sábado em casa e no trabalho. Então isso está sendo muito legal de ver essa mudança no pessoal. Isso não tem preço. Eu tô orando, Fabi, tô sonhando para ver o momento que eles vão querer assim sair para pregar, entendeu? Sair para evangelizar. Tu já tá com esse sonho, é? Já tô com os ministérios na cabeça já aqui. Já? Para começar. Pedro, como é o Pedro no seu dia a dia, né? Porque uma coisa é ser o pastor, né? E eu sempre brinco, né? O pastorado é solitário, né? Você não é você sempre está cercado de pessoas, mas na hora que você precisa, você nem sempre tem pessoas ali, né? Mas como é o Pedro, assim, o que você tem feito? Eu até falei, foi essa mesma pergunta que eu fiz para a Neuliane, né? O pastor, o líder, né? O missionário, ele sempre tem que estar ali para dar, né? Você tem que estar ali alimentando as ovelhas e cuidando e tal, né? E às vezes a gente tem que ter cuidado para a gente passar tanto tempo alimentando e não se alimentar, né? Com tantas atividades na igreja, a gente não usa parte desse tempo e não usa esse tempo para se alimentar. Como você tem balanceado isso, né? Administração da igreja, aconselhamento, mensagens, aulas e tantas outras coisas, visitas nos lares e tal, e mais o seu tempo com Deus. Como é que é isso? Fabi, é mais difícil do que eu pensava que ia ser. O pastorado é mais difícil do que eu achava que ia. Eu sabia que não ia ser fácil, né? Mas eu não imaginava que seria difícil assim. Eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Graças a Deus eu casei com uma mulher muito organizada, né? Que é o que salvou a minha vida e meu ministério, de certeza. Então a gente tenta equilibrar, dividir bem as tarefas. A nossa equipe de liderança, né, que a gente está ensinando, ajuda muito a equilibrar isso agora. Depois de um ano, a gente já tem algumas pessoas que estão ajudando, né, a dividir a carga da parte de organização de coisas da igreja. Essa parte minha, espiritual minha, eu acho que depois de um mês lá, eu sentei e eu lembro que eu falei assim, sabe de uma coisa, eu preciso crescer. Porque as minhas meditações, o meu tempo com Deus era todo preparando coisas para a igreja. E isso é um problema, porque às vezes o que Deus quer falar comigo e tratar na minha vida e me ensinar, não é uma coisa que a igreja tá começando. Então tem umas lições ali que eu já tinha assistido essa aula e Deus está falando, a aula para você é isso aqui agora, né? Você tem que aprender isso aqui. Então, e às vezes é muita coisa, né? Muita coisa. Um curso aqui, a gente vai fazer um com Deus, né? Que é um curso que a gente dá quando as pessoas entram na igreja aqui. Aí a aula das crianças, aí a mensagem dos jovens, aí a mensagem do culto, aí o aconselhamento, aí tem que arrumar um negócio na construção, tem que colocar cimento aqui. E aí às vezes chega no final do dia, você vai olhar e eu passei bastante tempo trabalhando para Deus e nenhum tempo com Deus agora. Verdade. E se você não joga isso para mim, precisa ser no início. Quando é com qualidade, isso precisa ser no início do dia. Porque senão, depois que começa ali o fogo alto ali, vai trabalhar até, quando vai ver já é 1h da manhã, tem que dormir, que no outro dia tem trabalho. Então, eu tento me disciplinar. Eu estou tentando manter a minha rotina de leitura, né? Diminuiu bastante ali. Eu gosto de ler, é uma coisa que sempre me ajudou bem na minha meditação, é tá lendo um livro. Isso sempre me ajuda a equilibrar bem a minha meditação. Às vezes eu vejo um versículo, um exemplo, uma coisa num livro, e aí eu vou e eu decido fazer um estudo ali. Então eu estou tentando manter esse hábito. Mas é difícil, eu não vou mentir para você não. Tem dia que é muito difícil de fazer isso aí. Às vezes eu falei, nossa, cara, eu já preparei mensagem de domingo, mensagem de sábado. Será que você tem mensagem para mim? Aí Deus, precisa ter mensagem para ti também.
Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem dele que é muito legal, cara, que ele fala muito sobre isso, né? Que a mensagem do pastor, ela é pessoal, ela não é coletiva. É muito legal isso, né? Mas nem todo pastor entende isso. É uma tentação, eu digo hoje que é uma tentação. Não que você não possa aprender ali. Sim. As melhores mensagens, no geral, foram suas melhores meditações. Sim. Isso é uma coisa que isso é uma verdade, assim. E às vezes é fácil. Por exemplo, eu passei muito tempo aqui na igreja, a gente ensina muito, tem muitas aulas, então eu tenho muito material, muitas mensagens que eu já dei, que eu já vi, que eu já assisti. Então eu tenho muita coisa. Então, se eu quiser, eu vou passar um tempão assim, pregando uma mensagem que eu já dei, que já está pronta, que já foi feita. E não que eu uso muito material, isso é verdade. Mas às vezes Deus está querendo falar outra coisa. Personalizado. A pior coisa para o pastor, Fabi, é assim, é quando você tem uma mensagem, ela está pronta, ela está ok, ela é legal, e aí quando você tá assim, não, agora eu vou pregar ela. Aí Deus diz, não é isso. Aí domingo, 5 horas da tarde, você tá se suando gravando, porque Deus tem uma outra coisa para falar. Aí eu já mudei mensagem subindo a escada para ir pregar. Já aconteceu assim, e assim eu olhar e eu falei, não é o que Deus quer ensinar aqui agora. E era outra mensagem. E geralmente são meditações que eu fiz, né? Ficam ali guardado dentro da minha Bíblia, o papel da semana. E às vezes é o que Deus está querendo falar com a igreja, né? E para você ter essa percepção espiritual, você precisa estar bem com Deus. Quando você está bem com Deus, você vê as coisas que precisa ver, Ele mostra as coisas que você precisa fazer. E se você está só trabalhando, às vezes você não tem esse tempo. Aí você vai entrando numa rotina, né? É um programa, é um currículo de aula. E eu trabalho com igreja, assim, você pensa muito, tem muita coisa racional, assim, mas ele é espiritual. Sim. Né? Então você precisa que Deus dê a direção para você poder fazer as coisas. Então, e isso é uma tentação para mim, Fabi. É uma tentação. E só fazendo, e só trabalhando. Eu acho que é para todo mundo. E não tirar um tempo com Deus da obra, né? Às vezes você passa muito tempo na obra e pouco tempo com Deus da obra. Com o Senhor da obra. Eu acho que isso é uma tentação para todo mundo. Amigo, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast maravilhoso. Muito aprendizado hoje, sabia? Mas eu queria que você deixasse um recado para esses jovens que estão assistindo, jovens como você, né? Que hoje estão nessa dúvida, né? Devo entregar minha vida para esse ministério integralmente? Vale a pena? Entendeu? O que você diria? Eu vou... Se eu posso dar um conselho que eu ouvi e que mudou muito a minha vida, não desperdice a sua vida. A Bíblia fala que a nossa vida ela é um sopro, ela é um vapor. Você está aqui hoje e amanhã você não sabe. A vida do homem passa muito rápido. E todas as coisas que a gente pode conquistar, assim, de currículo, de casa, de dinheiro, sabe, de tudo, de sucesso, né? O quanto você conseguiu puxar de peso na academia, o quanto de dinheiro você conseguiu colocar, o quanto seu currículo ficou grande, tudo isso passa muito rápido. E se eu posso dar um conselho, não desperdice a sua vida. Pegue a sua vida e mire na eternidade. Porque as coisas que a gente faz na eternidade, elas vão durar e vale a pena você queimar os bois, queimar as carroças, vale a pena você afundar o navio, vale a pena você jogar todo o resto fora, porque é uma pérola de grande valor. Né? O reino de Deus ele é uma coisa que vale a pena você trocar tudo que você tem por aquilo. E Deus ele supre. Então, às vezes a pessoa pensa, mas vai que você é um fracassado, o que as pessoas vão pensar de mim? Como que as coisas vão ser? As pessoas vão dizer que eu sou um maluco. Então, não, isso vai para outra pessoa. Você não, assim, é muito desperdício de vida, Fabi. Você deixar outra pessoa ter parte naquilo. Deus, ele fala isso pro povo de Israel. Eu falei, olha, outras pessoas vão tomar um lugar que podia ser de vocês ali. Então, sabe, é uma guerra. Uma hora Jesus vai voltar e vai acabar. E o que você fez,
E o que você deixou de fazer, você deixou de fazer. E não tem mais volta. E não vai ter mais volta. Né? Uma hora chega a noite, onde ninguém trabalha, é o que Jesus fala. Né? Então, meu conselho para os jovens é: não desperdice a sua vida. Não desperdice com coisas que passam muito rápido. Muito obrigada, meu amigo. Interessante que o final de teu e da Neuliane foi muito parecido. Né? A vida é como um sopro e o que vai valer a pena é o que a gente faz para a eternidade. Que a sua igreja frutifique, que a sua igreja seja uma... na verdade, a igreja do Senhor que Ele colocou nas suas mãos para pastorear seja uma igreja plantada num solo muito fértil. E dali se espalhe para todo aquele interior do Amazonas. Né? Sim, numa terra distante, numa estrada ruim, tomada pelas drogas, pela violência, pela promiscuidade, mas é assim que Deus ama, né? Os improváveis, e que o Senhor ainda faça dali uma grande igreja, e essa igreja com vários braços ali, transformando o interior do Amazonas. Eu creio nisso. Amém. Né? Basta pessoas dispostas a cumprir o propósito dele, né? Porque o ID foi para todo mundo, né? Mas nem todo mundo aceita isso. Então, que surjam mais Daniéis e mais Neulianes nesta geração, que vocês ainda são muito novos, que você possa influenciar de todas as maneiras, através desse canal, através da sua igreja, né? Você fala muito bem, você se permitiu ser transformado por isso, nas suas limitações, nem parece que era tímido, gago, sei lá o que tu era. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fabi. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, galera. Bye, bye. Se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de compartilhar o vídeo por completo que está no canal. E lembra também de curtir, compartilhar, divulgar e comentar lá o nosso vídeo, hein?